Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus, o nome de Jesus. Venho a ti, sem nada em minhas mãos, mas meu coração deposito a teus pés, leva
coração. Mas meu coração Deposito a teus pés. deposito a teus pés. Leva a tua presença. Oh meu Deus, a minha oração. Tu és meu Rei e meu Senhor. Eu trago a ti o meu louvor em sacrifício a ti, meu Deus altíssimo. Por tudo que fazes por mim, as minhas mãos elevo a ti. Eis-me aqui, rendido estou altíssimo. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Jesus Cristo é o Filho de Deus. 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 Morreu na cruz por mim. Morreu na cruz por mim. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos a Jeová nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã. E quão grande sua fidelidade. Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos a Jeová nosso
nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e quão grande sua fidelidade. Nosso tema, né? O cristão, ele está seguro, ele tem segurança. Agora, como nós podemos pensar sobre isso se estamos vivendo, né, num mundo inseguro, onde as pessoas estão cercando as suas casas como fortalezas, e mesmo essas coisas não trazem realmente segurança para eles. Nós estamos realmente vivendo num mundo em que muitas vezes nós somos atacados por pessoas dentro da nossa própria casa, onde é um ambiente que nós nos sentimos seguros. Eu não sei se você já ouviu o ditado que diz: seguro morreu de velho. Seguro morreu de velho, é um ditado. E a ideia é que uma pessoa precavida, ela tem uma longa vida. Ela vai viver um pouco mais. Ou ela vai ser bem-sucedida naquilo que ela faz. Eu comprei as passagens para visitar a minha família, né, na próxima semana, se Deus permitir. E antes de finalizar, tinha uma mensagem: seguro viagem. Agora, eu pergunto, qual é o seguro que eu tenho? Qual é a certeza que eu tenho que eu vou nessa viagem e que eu volto? Eu não tenho essa certeza. Eu peço até que você ore por mim, né? E por minha família, para que eu possa voltar. Mas que segurança há que eu vou visitar a minha família lá em Pernambuco e que eu vou voltar novamente? Não tem segurança. Mesmo se eu pagasse aquele seguro viagem, não tinha segurança para a minha vida. Não há uma garantia 100%. Agora, quando nós estamos em Cristo, e nós sabemos, nós já vimos dentro da carta, o que é ser um cristão, o que é estar em Cristo, nós temos segurança. Nós estamos seguros. E eu queria trocar algumas ideias hoje, baseado no que João escreveu, para que nós pudéssemos entender um pouco isso, essa segurança que nós temos. Eu lembro em uma reunião, e alguém fez uma pergunta: você tem a certeza da salvação? Ninguém abriu a boca. Alguns baixaram a cabeça, porque parece ser uma certeza de pessoas arrogantes. Alguém dizer que tem a certeza da salvação parece ser arrogante. Mas é interessante, porque se você olhar comigo, abra comigo em João, capítulo 5, verso 12. E João, dentro desse livro, né, dessa carta, ele nos falou várias vezes sobre isso. Inclusive, os escritos de João, né, se você conhece, você percebe, né, como há uma ligação entre as ideias do Evangelho de João e de 1 João. Ele diz assim no versículo 12 do capítulo 5. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, olha uma garantia. Se você tem o Filho de Deus, né, e o cristão, ele tem o Filho de Deus, ele tem Jesus,
ele tem a vida. E é interessante que a palavra vida aqui no grego não traz a ideia de vida no sentido de vivo ou morto, mas traz a ideia de vivo espiritualmente. Né? Traz a ideia de alguém que nasceu de novo na fé. Ele diz no versículo 13: escrevi essas coisas a vocês que crêem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então João nos dá essa segurança, essa confiança de que nós que estamos em Cristo, nós temos a vida eterna. Então eu posso ter essa segurança. Não é eu falar isso para alguém que me pergunta, não sou arrogante por causa disso, mas eu tenho a minha confiança naquilo que Jesus fala na sua palavra. É convicção, é confiança. E nós já vimos que a ideia de crer aqui não é só acreditar, né? Não precisamos falar mais sobre isso. Então João está dizendo, né, para nós que somos cristãos, nós temos essa segurança em Cristo. Enquanto estamos no mundo inseguro, aonde pode acontecer qualquer coisa para nós, inclusive até dentro desse local, pode acontecer uma tragédia na minha vida ou na sua, mas mesmo assim, se nós estamos em Cristo, se nós cremos nele, como João explicou, nós temos a vida eterna, porque nós estamos dentro dessa comunhão perfeita, né, que há com relação a Jesus e a sua palavra. Então, assim, você acreditar, crer que tem a vida eterna, não torna você uma pessoa arrogante. Mas isso mostra que você entende aquilo que a palavra de Deus o ensina e exorta a você. Agora, a minha pergunta é, qual é essa segurança? Né? Que segurança é essa? Nós já vimos, ter a vida eterna, sermos filhos de Deus, essa é uma segurança que nós temos. Mas no texto de hoje, ele vai mostrar mais algumas coisas. Por exemplo, se você vê comigo aí, capítulo 5, verso 14 e 15, né? Que é a primeira ideia que tem no esboço, que fala sobre termos a certeza, temos uma certeza, uma confiança, uma garantia, né? De que Deus, ele fala no versículo 14, esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, olha o que João está falando. Nós temos a confiança, ou seja, nós precisamos chegar na presença de Deus, orar com confiança. Tiago, né? Ele fala que as pessoas pedem e não recebem porque elas não sabem pedir. Elas pedem mal, Tiago vai falar. Mas eu preciso entender que Jesus morreu na cruz e ele quebrou o véu que me separava, onde eu não podia entrar na presença de Deus a não ser um sumo sacerdote, mas agora como sacerdotes, filhos de Deus, nós podemos entrar com confiança. E a ideia de confiança aqui é porque nós sabemos que no contexto, né, dos judeus e do Velho Testamento, eles não podiam entrar na presença de Deus. Havia um sumo sacerdote para que fizesse isso, para que ele fosse lá e oferecesse incenso, para que fosse perdoado o pecado da nação. Uma vez por ano era feito isso. E é interessante porque esse sumo sacerdote muitas vezes era colocado uma corda em seu pé. Porque se ele demorasse, era puxado por aquela corda. Porque antes dele oferecer esse sacrifício a Deus, ele tinha que oferecer um sacrifício de purificação para si mesmo, para assim entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, e oferecer um sacrifício pelo povo. Mas por causa de Jesus, da morte e ressurreição dele, o autor de Hebreus vai dizer, nós temos confiança de entrar na presença de Deus hoje. Entende? Então, quando nós oramos a Deus, nós precisamos orar com confiança.
Essa é uma segurança que nós temos. Agora, ele fala que a ideia de orar e Deus ouvir, isso não nos dá o poder de chegarmos na presença de Deus exigindo alguma coisa. Não, não é essa a ideia dele. Como muitas vezes nós temos ouvido. Pessoas ensinando e falando que você tem que exigir de Deus, você tem que rejeitar aquilo que você está passando. Diga para Deus, eu não quero ir. Entende? Nós vemos que homens de Deus, quando chegavam na presença de Deus, eles chegavam com muita humildade. Eu lembro de Isaías, quando ele viu a presença de Deus, ele disse, ai de mim, que sou um homem pecador. Ai de mim, o que é que vai ser de mim? Então assim, a ideia não é que eu vou chegar diante de Deus com arrogância, dizendo, Deus, eu determino isso para a minha vida, como a gente tem ouvido. Inclusive, eu vi essa semana que surgiu um livro, que o título dele é A Terra Governa o Céu. Ou seja, a ideia desse livro é que vai acontecer na terra o que você determinar. Então é como se eu tenho o poder de determinar aquilo que Deus vai fazer na minha vida, ou na terra. Mas não é isso que João está dizendo. João está dizendo que se nós chegarmos na presença dele, ele dá um detalhe, ele fala, de acordo com a sua vontade. Não é minha vontade que Deus vai fazer. Não, mas chegar na presença de Deus eu preciso entender que é a vontade dele. Eu preciso me submeter à vontade dele. É a vontade de Deus que vai prevalecer. Essa é a condição que ele fala para que as nossas orações sejam respondidas. Entende? Então, não chegue na presença de Deus, como muitas pessoas têm falado, exigindo de Deus. Não, João está dizendo, se você pede segundo a vontade de Deus. E claro, um cristão, ele sabe qual é a vontade de Deus. Ele conhece a vontade de Deus. E os seus pedidos vão estar dentro da vontade de Deus. Tiago fala, mais uma vez, vocês pedem e não recebem por quê? Porque pedem para esbanjar em vossos prazeres. Talvez não é o plano de Deus nos dar uma vida para esbanjarmos. Talvez não seja. Mas o propósito de Deus, quando nós chegamos na presença dele, nós recebemos aquilo que pedimos. Então assim, chegue na presença de Deus com confiança e tendo a certeza que se você pede aquilo que é a vontade dele, que está dentro do plano dele, ele vai atender aquilo que nós pedimos. Tá certo? A segunda ideia, se encontra no versículo 16 e 17. E é interessante porque ele vai mostrar o privilégio que nós temos e ele troca, de oração por intercessão. Ele faz essa mudança. Então, temos também a confiança de que ele vai ouvir a nossa intercessão. E ele diz, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Interessante esse versículo, muito difícil a próxima parte. Tem sido uma frase de muitas ideias diferenciadas, no mundo religioso. Mas uma coisa que me chama a atenção, essa primeira parte, que se você vê um irmão pecando que não leva à morte, você deve interceder a Deus por ele. Então a atitude do cristão não é de condenar aquele que erra. Não é nossa postura, mas é de interceder por ele. Se a gente for olhar, por exemplo, Jesus, ele orou por Pedro, quando Satanás estava peneirando Pedro. Ele falou, Pedro, eu orei por você, para que você realmente, não seguisse. Também o profeta Samuel, ele disse ao povo de Deus, no Velho Testamento, quando eles estavam rebeldes a Deus, ele disse,
ele falou, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então, mesmo o povo rebelde de Deus, o povo longe de Deus, distante de Deus por causa da sua vida, mas o profeta disse, ai de mim se eu não orar por esse povo, pelo povo de Deus. Moisés, o povo também, incrédulo lá no deserto, quantas vezes Moisés orou, intercedeu pelo povo a Deus. E Deus mandou comida, mandou água, supriu o povo que murmurava e reclamava. Então a postura de Moisés era de orar por eles. Também nós podemos ver Jó, depois de seus amigos falarem de uma forma sem entender a vontade de Deus ou contra a vontade de Deus, mesmo assim ele intercedeu por eles e Deus os perdoou. Nós vemos Tiago falando sobre os presbíteros, que eles devem orar. Ele fala, confesse os pecados uns dos outros, ore uns pelos outros. Então, nós sabemos que todo cristão, quando ele peca, nós já vimos. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, né? Ele vai falar do 7 até o 9, ele vai dizer que se nós confessarmos, quando erramos o nosso pecado, ele é fiel e justo e vai nos perdoar de toda a injustiça. Então, o cristão, quando ele peca, ele pede perdão a Deus. E nós já vimos que na vida do cristão não existe a prática, o dia a dia, o viver no pecado. Então, a postura de Deus por nós, quando nós falhamos, Ele não desiste de nós. Ele sempre nos perdoa, Ele sempre nos resgata. E essa deve ser também a nossa atitude para com nossos irmãos. Se você vir um irmão nessa situação, você tem que orar. Nós temos que orar como igreja. Interceder a Deus para que Ele possa mudar a sua situação. Mas o versículo, ele diz outra coisa. Há pecados que levam à morte. E não estou dizendo que se deve orar por estes. Então ele faz distinção entre pecados para a morte, pecados que não são para a morte. E eu já falei que a ideia da morte ou vida aqui tem a ver com a vida eterna. Agora, várias ideias já surgiram dessa frase. Surgiram, por exemplo, os 7 pecados capitais. Talvez você já assistiu um filme. São pecados baseados aqui, que são pecados para a morte, né? Que tem que morrer. Há pessoas que acreditam que esse versículo está falando para pecados no contexto da lei que levava à morte. Ou, se vocês lembram, Ananias e Safira, eles pecaram. E o que aconteceu com eles? Eles morreram literalmente. Então tem algumas pessoas que vão por esse lado. Tem outros que falam que pecado para a morte é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Se vocês lembram, Jesus expulsou o demônio de um endemoniado e eles atribuíram o ato de Jesus a Beelzebul. E Jesus ensina uma casa dividida e tal. Como é que eu posso expulsar? Não pode fazer isso. Alguns pensam que é isso. E assim, são tantas ideias que têm surgido. Outros até pensam que tem a ver com a condenação jurídica. Alguém que foi condenado numa situação, então assim, não ore por aquela pessoa. Mas uma coisa é que João fala que tem pecado para a morte, e esses nós não devemos orar, ele fala. Na verdade, não é que não devemos orar. Talvez a ideia de João é que o seu esforço de orar não vai resolver. Talvez é essa a ideia que João está falando para nós aqui. Mas, se nós olharmos dentro do contexto de João, tá certo? Talvez nós possamos ver outras coisas, né?
E se você for olhar, a ideia de não orar já aconteceu em várias situações, né? Nós podemos ver o profeta Jeremias. Tem um texto aí que vai falar sobre o profeta Jeremias. Então, nós vemos várias vezes Jeremias profetizando para um povo rebelde, o povo de Deus. E Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, não interceda por eles. Não interceda por esse povo, né? São esses 3 versículos. Deus é enfático, dizendo: não adianta você interceder por eles. Então, João está dizendo que tem pecados que nós não devemos orar. E assim, eu já falei, né, várias opções que são dadas com relação a esses pecados. Mas eu gosto da ideia do Enio Latorre, né, o pai do Enio Júnior, que vem uma vez por ano aqui. Segundo ele fala, por exemplo, né, no contexto e dentro do texto de João, ele diz que o pecado para a morte é quando nós andamos nas trevas. É quando um cristão, ele está vivendo. Entenda, nós somos pecadores, já vimos João dizer, capítulo 2, verso 1 e 2, nós somos pecadores. Se eu falar que não peco, eu estou mentindo, ele fala. Mas existe a diferença entre eu pecar e eu viver no pecado. Então o cristão, ele não tem prazer no viver no pecado. Deliberadamente, continuamente. Não, ele peca, porque nós temos ainda essa natureza inclinada, né, para o erro, que tem desejos da carne. Então nós vamos errar, mas nós não temos prazer em viver nessa vida. Então, segundo Enio, ele fala que esse pecado para a morte é aquela pessoa que ela decide viver no pecado. Ele fala também, é aquele que não quer amar o irmão. Ele sente ódio, então ele é comparado como Caim, nós já vimos isso. Ele fala também que não devemos amar o mundo, que está dentro dessa ideia. Mas eu penso, né, eu concordo com o Enio e penso que a ideia é que alguém que decidiu viver na prática diária do pecado, abandonou Jesus, não quer mais saber de Jesus, isso não quer dizer que eu não vou orar por ele, mas provavelmente não tem jeito para ele. Porque ele já decidiu rejeitar o Filho de Deus. A última ideia do livro se encontra nos versos 18 e 19. Ele fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Olha a ideia de viver, prática diária. João está dizendo, nós temos essa certeza, que se nós somos filhos de Deus, somos cristãos, nós não estamos vivendo no pecado de uma forma deliberada, de uma forma que eu faço por prazer. Não, mas nós vamos lutar, vamos cair, mas vamos continuar lutando para agradar a Deus. Sabemos que todo que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não tem poder sobre ele. E aí a gente pode ver hoje o que é ensinado, né? Que o maligno tem poder sobre as pessoas. A gente sabe que se eu como cristão, filho de Deus, se eu der espaço, ele vai agir na nossa vida. Paulo fala isso em Efésios. Não dê lugar ao diabo. Então assim, se eu não der lugar, se eu viver como um cristão, ele não tem poder sobre a minha vida. A não ser que eu permita, que eu dê espaço para isso. Então nós temos essa segurança da parte de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo, porque se você está em Cristo, vivendo como um cristão verdadeiro, Ele está protegendo você. É essa confiança, é essa segurança que nós temos nesse mundo. Estamos seguros. E mesmo que um assaltante tire a sua vida, ou tire tudo que você tem, você está seguro. Porque você tem Jesus. Porque você está em Cristo.
Mesmo que seu corpo sofra até com a enfermidade desse mundo, e você padeça a ponto de perder a sua vida, você está seguro em Cristo Jesus. Essa é a segurança que nós temos. Sabemos que somos de Deus, versículo 19, e que o mundo todo está no maligno. Enquanto tem um mundo que está no maligno, nós estamos em Deus. E precisamos continuar nele. E precisamos, viver nele. Para que nós possamos vencer o mundo, vencer o maligno, nós precisamos estar em Cristo. Veja quantos privilégios nós temos. Então eu quero incentivar você, continue em Cristo. Continue na fé. Continue na segurança que Deus deu para você, enviando Jesus para morrer no seu lugar. E sabe, mesmo que sua vida não é tão boa nessa terra, não é como você imaginava ou gostaria, ou talvez tem pessoas que têm uma vida melhor do que a sua, um dia, você vai ter a vida plena que Deus tem prometido para nós. E lembre-se, nós temos a vida eterna. A vida eterna não começa lá, começa aqui. Jesus falou lá no livro de João, a vida eterna é esta, que te conheça o único Deus verdadeiro e ao seu Filho a quem enviastes. Então é um relacionamento. Vamos viver esse relacionamento, para que um dia, como família, nós possamos nos encontrar na eternidade e continuar a nossa adoração ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe, irmão. Eu sei.